como também já dissemos aí na mensagem que enviamos a vocês, assim como o doutor Luiz Eduardo, né? Esse tema vem crescendo, vai sendo de extrema importância, na medida que vemos que o COAF vem trazendo preocupações a vários concessionários, como dizia, esse tema vem trazendo muita preocupação a vários concessionários que, inclusive, nos procuram o doutor Luiz Eduardo, na medida que vários concessionários começam a ser notificados e até autuados com valores bastante expressivos, né? Quando eu falo expressivos aqui, pessoal, estou dizendo na casa de aproximadamente 3 milhões de reais, tá? E não foi um só, não, tá? Então, realmente, foram vários que trouxeram esses volumes aí de notificações e autuações, então o tema merece. E o tema é bastante complexo, não é tão simples como a gente às vezes pode pensar. Então, ele merece realmente uma atenção bem detalhada de cada um de vocês, né? E, obviamente, nós vamos estar abertos aí às perguntas, né? Inclusive, podendo utilizar aí o chat aí para fazer as perguntas, para a gente não interromper muito, né, a apresentação do doutor Luiz Eduardo. Então, só isso aí, caros colegas, caros concessionários. Deixo, então, a palavra para o doutor Luiz Eduardo, então, para fazer a apresentação do nosso tema sobre o COAF. Obrigado, presidente. Obrigado, Mauro. Bom dia a todos, companheiros aí. Obrigado pela presença. Então, só para a gente combinar, como o Mauro já falou, é um tema que, além de ser relevante, a gente, algumas entidades, o Sincodiv aqui de São Paulo, outros Sincodives dos estados, vêm divulgando não só a importância do assunto, mas também as penalidades que vêm sendo aplicadas pelo COAF. E nós notamos nas conversas que temos tido aí, a reunião de diretoria, as lideranças, etc., que há muitas dúvidas ainda sobre a matéria. Então, sendo diligente com o assunto, a diretoria, o Mauro pediu para que a gente fizesse, organizasse essa conversa. Então, a ideia hoje é a gente, durante 1 hora, fazer uma apresentação. Eu convidei a doutora Ana Lúcia, que é sócia do escritório, para fazer também, nos apoiar aqui. Ela vai falar também um pouco, já fez várias apresentações sobre o assunto. O programa do dia a gente pretende ser bem objetivo, bem prático, mas a gente não vai deixar de tratar muito rapidamente, e vai ser realmente rápido, o porquê que a gente está obrigado a cumprir essas normas do COAF. Eu entendo que é importante isso ser falado para que haja uma compreensão de uma estrutura normativa e não só da percepção de que é assim como se fosse uma regra que caiu do nada. E em seguida, falar muito rapidamente qual é o papel do COAF no Brasil e aí passar, evidentemente, para o que é o objeto mais profundo da nossa conversa de hoje: quais são as providências mínimas que devem ser tomadas pelos concessionários para que eles estejam em conformidade com as regras do COAF. Então, dito isso, eu gostaria de passar para o próximo slide para contextualizar, então, essa posição, e aí realmente eu vou ser muito breve, mas só para dar uma noção de que esse tema não surgiu assim nos últimos meses. É um tema antigo, é um tema, inclusive, que já foi divulgado pela Sobrave e por outras entidades ao longo do tempo, mas só para ter uma noção histórica, o G7, em 1989, ele surge ainda numa época que o combate é o combate da tentativa de impedir a entrada de bens de origem ilícita no sistema financeiro, tudo muito lá no começo. O G7 traz essa discussão e começa a formar o GAF, que é o Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro, isso no âmbito internacional, das potências que faziam parte do G7. E aí o GAF se forma também como uma entidade que começa a trabalhar em recomendações que os países deveriam adotar para combater a lavagem do dinheiro,
E essas recomendações, na verdade, nada mais são do que uma forma de harmonizar os vários sistemas jurídicos dos países que começam a aderir a essa orientação da percepção da necessidade de combate à lavagem de dinheiro. Isso estamos falando lá em 89, quer dizer, vários anos atrás. Só em 98, quer dizer, 10 anos depois, é que o Brasil institui a lei de combate à lavagem de dinheiro, e é lá nessa lei de 98 que está prevista a criação do COAF, o COAF que é a unidade de inteligência financeira, que também a unidade de inteligência financeira é uma entidade cuja atividade é prevista pelo GAF como sendo uma boa prática para os países, para as nações adotarem em relação ao assunto. Qual que é, então, a função da unidade de inteligência financeira? Além de interagir dentro desses mecanismos internacionais, é também adotar as recomendações, os apontamentos que dentro das nações, dos países, devem ser seguidos para fins de combate à lavagem de dinheiro. O tempo vai passando, em 2001, eu vejo muitos, 23 anos atrás, teve o atentado contra as Torres Gêmeas, o que reforçou a importância dos mecanismos de análise e combate também ao terrorismo. E aí todo esse sistema vai ganhando força ao longo do tempo, ele vai ganhando estrutura, e o GAF, como uma entidade internacional, ela vai se legitimando na publicação das suas recomendações, etc. Hoje, as suas atividades vão sendo adensadas, e hoje, por exemplo, são mais de 200 países que fazem parte desse sistema internacional e organizado de lavagem de dinheiro. Aqui no Brasil, o que aconteceu? Ao longo do período, o COAF também foi criando estrutura, criando musculatura, criando inteligência, criando mecanismo ao longo desse tempo todo. E hoje ele atua basicamente com duas frentes aqui no Brasil. Uma frente, efetivamente, de unidade de inteligência financeira. Essa unidade de inteligência financeira, além de divulgar, disseminar as regras do GAF, seguir os guidelines que são discutidos nos foros internacionais, etc., ele tem a função de receber. Ele recebe de todos os setores obrigados as informações que podem estar conectadas com esse tipo de crime. Então, são vários setores obrigados. O setor financeiro, o setor de seguros, o setor de títulos e valores imobiliários, o setor de transporte de valores. Cada um desses setores obrigados, ele tem contra si, ou junto a si, um órgão regulador. Então, para os bancos, é o Banco Central; para as seguradoras, a SUSEP; para transporte de valores, a Polícia Federal, e assim vai. Há alguns setores, entretanto, que não são setores, que são setores obrigados, mas não têm um órgão regulador, como o Banco Central é para os bancos, por exemplo. É o caso do setor de bens de luxo, setor onde os concessionários estão inseridos. Então, quem regula diretamente o setor de bens de luxo é o próprio COAF. E essa é, então, a segunda dimensão de atuação do COAF. A primeira, como a unidade de inteligência financeira, que lida com o GAF e que dissemina os conhecimentos em relação a esse assunto e recebe as informações, aquela que eu já falei. E a segunda é como, efetivamente, um agente regulador de setores que não têm entidades como o Banco Central para as instituições financeiras, que é o nosso caso. Aqui, ele atua efetivamente como um regulador. Então, o regulador ele emite normas que tratam da matéria específica do setor, como ele fez, e nós vamos ver a seguir aqui para o segmento de bens de luxo. Ele faz a fiscalização do cumprimento das orientações e, efetivamente, coloca processos sancionadores, que são os processos que nós temos escutado as divulgações de aplicação de penalidade nos supervisionados. Então, essa seria a segunda dimensão de atuação do COAF. Então,
seguindo na apresentação, para falar um pouco mais sobre o mínimo necessário para que as concessionárias de veículos possam estar em conformidade com as regras que o COAF emite aqui na função de regulador para o setor dos concessionários, eu queria convidar a Ana Lúcia, que é sócia do escritório Lopes da Silva, atua no setor de distribuição há muitos anos, já vem se dedicando à análise, estudo, à aplicação dos regulamentos do COAF, tanto em concessionários como em grupo de concessionários. Já fez, nos últimos meses, aí, mais de uma dezena de apresentações sobre a importância da conformidade. Então, Ana Lúcia, a palavra é sua. Por favor, pode seguir a apresentação daí. Seja bem-vindo. Bom dia a todos. Queria agradecer aqui de estar aqui na Sobrave, nessa casa que é nossa parceira há tanto tempo. Obrigada, Mauro. Prazer estar com vocês. Vamos falar aqui do COAF. Como o Edu falou, é um tema muito importante e tem realmente gerado muito questionamento no nosso setor, principalmente por conta desse volume de penalidades que vem sendo aplicados, como o Mauro falou na apresentação dele. O COAF, o Edu já explicou um pouco a função do COAF, é um órgão de inteligência financeira, não é um órgão de persecução penal. E o que eu gostaria de deixar claro aqui para vocês é o seguinte: as nossas obrigações perante o COAF não nos impedem de realizar qualquer venda dos nossos produtos para o cliente final. Tá? Então, tudo que a gente vai olhar aqui, essa é uma dúvida que ela é muito comum de aparecer, então eu sempre gosto de já começar deixando isso claro. Nós sempre podemos vender os nossos produtos, tá? E prestar os nossos serviços. Não tem nada aqui que nos impeça. O que a gente vai ter que fazer, e a gente vai ver isso no curso aqui da conversa, é avaliar se a gente vai informar ou não ao COAF determinada operação. É só isso. A gente vai avaliar se a gente vai informar, e se a gente informar, acabou a nossa obrigação. E se a gente decidir não informar, também não tem problema se a gente tiver embasado nas análises que a gente vai fazer aqui em políticas e avaliação de risco que a gente vai ver mais adiante. E uma outra coisa que é importante também a gente ter em mente é o seguinte: quando a gente estiver avaliando determinada operação ou determinado cliente, e entender por informar ao COAF, nós não podemos comunicar o cliente de que iremos fazer essa comunicação ao COAF. Tá? Nós podemos ter na nossa empresa uma plaquinha lá, eu sigo a norma do COAF, alguma indicação assim, mas eu não posso informar o cliente: olha, Ana, eu vou ter que informar o COAF essa compra que você está fazendo. Tá? Eu acho que esses são duas explicações fundamentais para a gente entender que as regras do COAF, elas não impedem o nosso negócio. Tá? Bom, aqui essa tela, ela mostra, é o nosso índice da nossa conversa de hoje. Tá? O que a gente, pelos temas que a gente vai passar, que são os mais importantes para a gente estar em conformidade, é o mínimo que a gente tem que fazer para estar em conformidade e são os mais importantes para isso. Tá? Então, a gente vai começar falando sobre o cadastro no SIS-COAF. Todos nós devemos estar cadastrados no SIS-COAF. Tá? Então, o SIS-COAF é um sistema que você vai cadastrar via internet, né? Ele é um sistema informático, e você vai cadastrar a sua empresa com todos os dados da sua empresa, você vai identificar quem é a pessoa responsável na sua empresa por acessar o SIS-COAF. A legislação que criou o COAF, aquela de 98, que o Edu comentou, ela dispõe que toda comunicação do SIS-COAF com os seus entes obrigados, que somos nós, nesse caso somos nós, é feito através do sistema.
Então, é muito importante que a gente tenha como uma organização interna o acesso periódico ao Siscoaf, tá? A gente tem que entrar e olhar. A gente teve um caso de um cliente que ele tinha cadastrado no Siscoaf um contador, ou alguém ali do setor de contabilidade dele. E essa pessoa saiu da empresa e se esqueceram que ele era o responsável pelo Siscoaf. E ele recebeu várias comunicações e não deu andamento, porque ninguém estava entrando no sistema. E ele acabou sendo penalizado por não cumprir as solicitações do COAF a tempo e a modo. Tá? Então, é importante a gente saber quem está no Siscoaf, dentro da nossa empresa, e manter essa organização de acessar sempre o sistema para verificar se tem alguma comunicação do COAF conosco. Tá? É obrigatório, então, cadastrar um sócio administrador da empresa e ter a pessoa que vai acessar o e-mail que vai receber essas comunicações. E sempre manter atualizados os dados da empresa perante o COAF, se houver alguma mudança, fazer a alteração no sistema para ter isso sempre atualizado. Então, é uma obrigação a gente estar cadastrado no Siscoaf. Aqui o item 2, que é a existência de cadastro de clientes, eu entendo que é o nosso ponto principal aqui, é o pilar do sistema do COAF. Tá? O COAF, ele se baseia principalmente naquele pilar de conheça seu cliente, know your client. Então, a gente tem que saber com quem a gente está negociando, com quem está comprando produtos ou serviços nossos, e isso é bastante importante, a gente vai ver lá na frente, quando a gente olhar um exemplo de penalidade, como o COAF entende isso importante e penaliza quem não tem essas informações. Tá? O que é esse cadastro de clientes? A gente pode ter o cadastro da forma que a gente quiser, tá? O COAF não coloca uma exigência, o cadastro tem que ser um cadastro físico, tem que ser um cadastro digital, tem que ser a forma do cadastro, ele não nos sugere, ele deixa para que a gente defina. Mas ele quer saber, quando ele faz a fiscalização, ele quer que nós consigamos identificar quem é aquele cliente com todos os dados que aquele cliente tem. Né? Então, quando a gente está tratando de pessoa física, eu preciso do nome completo, eu preciso do CPF, eu preciso do RG, o órgão expedidor, preciso saber se ele é pessoa politicamente exposta e preciso saber se ele está submetido às sanções das listagens internacionais, principalmente da ONU, se ele está incluído naquela listagem. Tá? Isso tudo a gente vai ver um pouquinho adiante, como que a gente verifica se ele é uma pessoa exposta ou se ele está na listagem da ONU. Quando a gente está vendendo para uma pessoa jurídica, a gente precisa dos dados dessa pessoa jurídica e a gente precisa dos dados do representante dessa pessoa, exatamente como para a pessoa física. Então, os mesmos dados que a gente tem para a pessoa física, a gente vai precisar para o representante da pessoa jurídica. O que é importante salientar é que essas informações têm que ficar armazenadas por 5 anos. Tá? O prazo prescricional para o COAF nos fiscalizar é de 5 anos. Então, nas fiscalizações que a gente tem acompanhado, ele tem feito perguntas e solicitado informações de operações de até 5 anos para trás, que é o prazo legal que ele pode fazer. Então, nós temos que manter essas informações todas sempre por 5 anos. Tá? A gente sugere, e é importante, está previsto nas resoluções do COAF, que a concessionária tenha um manual de como ela vai proceder a esse pilar conheça o seu cliente. Né? O que ela vai fazer? Ela tem todas as informações no DMS, quem que vai preencher aquelas informações? Eu sei que quando a gente está falando de vendas,
A gente não gosta de criar nenhuma burocracia que atrapalhe, né, aquela experiência do cliente conosco. E aí cada grupo organiza de uma forma, dependendo do seu tamanho, dependendo da sua organização, como que ele vai chegar nesse manual, como que ele vai conseguir obter todas as informações do cliente. Mas a gente tem que conseguir obter, tá? E a gente tem que ver se tem uma compatibilidade econômica daquele cliente para aquela compra que ele quer fazer, a gente tem que saber onde ele reside, e na pessoa jurídica, como eu falei, se aquela pessoa que está comprando o veículo é o sócio, a legislação fala que o beneficiário, a gente tem que identificar o beneficiário final, quando é pessoa jurídica. O beneficiário, ele pode ser quem tenha 25% ou mais de participação acionária naquela pessoa jurídica, ou alguém que esteja sendo beneficiado por aquela compra, mas que não esteja no contrato social. Tem um caso que foi enviado, foi comunicado ao COAF, que era uma pessoa jurídica adquirindo um bem, só que quem efetuou o pagamento foi uma pessoa física, o João. O João efetuou o pagamento. E quando a concessionária foi verificar os dados desse João e tal, ela entendeu que esse João ele era sócio de outras empresas, sei lá, mais 8 empresas, que estavam em recuperação judicial. E então uma empresa estava comprando, mas quem estava pagando era o João, e eles entenderam que era um carro e não para o uso da empresa. E entenderam por bem comunicar ao COAF, achando que o João não tinha capacidade financeira para aquela aquisição, exatamente porque as outras empresas das quais ele era sócio estavam em recuperação judicial. Então, toda essa identificação e essa análise está dentro desse pilar conheça o seu cliente. Tá? E isso é importante da gente fazer. Aqui tem uma outra obrigação que também é muito, muito relevante, que é o registro das operações. E aqui eu quero fazer um paralelo, abrir um parênteses aqui, porque aqui a gente vai falar de valor, e esse valor se confunde com o valor do recebimento em espécie. Então, eu quero já deixar aqui isso distinto. A nossa obrigação é toda operação que nós fizermos na nossa concessionária, que seja de R$10 mil para cima, tem que estar registrada. Tá? A gente tem que conseguir obter as informações dessa operação a partir de R$10 mil. Esse é o valor que o COAF entende como um valor, um alto valor, tá? E por isso estamos obrigados a ele. Algumas conversas de aumentar esse valor, que esse valor ficou defasado e realmente ficou, mas o fato é que não houve alteração ainda, então nós estamos obrigados a ter registrado todas as operações acima de R$10 mil, tá? Então, nesse registro, eu tenho que ter o quê? Qual é o veículo que eu vendi? Qual é o valor que foi pago? Como esse valor foi pago? Ele foi pago à vista? Ele foi pago parcelado? Ele foi pago financiado? Ele foi pago com a entrega de outro carro? Qual é esse carro? Eu tenho que saber toda a forma de pagamento. Tenho que saber se teve pagamento por terceiro, isso também é muito importante. Eu preciso identificar esse terceiro, e a gente vai ver isso também um pouquinho mais para frente. Então, toda a relação que tiver com essa operação, acima de R$10 mil, eu preciso ter cadastrada na minha empresa, tá? Não quer dizer que toda operação acima de R$10 mil eu tenha que comunicar. Não, mas eu tenho que ter o registro. Tá? Então, aqui é o que eu já falei. A concessionária tem que manter o registro dessas operações e é importante a gente saber que a gente tem que manter os registros também, e a legislação do COAF se aplica também às vendas diretas que a gente faz a intermediação, tá? Porque a legislação fala que somos obrigadas pelas vendas
ou pelas intermediações. Então, nas vendas diretas, nós também temos que ter os dados, tá? Os dados que a gente conseguir. Nós não temos que fazer um papel de investigador, ir atrás de dados que não temos, mas temos que conseguir ter os dados mínimos para poder cumprir o que o COAF determina. Então, todos os detalhes da operação, forma e meio de pagamento, se o pagamento foi feito por terceiro, identificar o terceiro e identificar a relação do terceiro com o comprador. Então, se eu estou indo fazer uma compra e quem vai pagar esse veículo é o João, vocês precisam entender qual que é a relação do João com a Ana. O João é marido da Ana. Bom, faz sentido o marido comprar um carro para a Ana, ou o João é o pai da Ana, faz sentido. Mas o João é um vizinho, é uma pessoa que não tem nenhum relacionamento. Não é comum uma pessoa que não tem qualquer relacionamento pagar um carro para outra pessoa. Então, isso vai acender um alerta lá na análise de risco que vocês vão fazer dessa operação. Tá? E vocês vão precisar ter os dados desse terceiro. Então, quem é o João, qual é o RG do João, qual a profissão do João. Tá? Isso é importante, mesmo que tenha uma autorização, o João autorizando a Ana a retirar o carro no nome dela, não tem problema. Independente da autorização, nós precisamos ter os dados do terceiro e identificar a relação desse terceiro com o comprador. Tá? E aqui também temos que manter os registros por 5 anos. Tá? E agora, acho que é o tema que é o mais difícil e o mais interessante ao mesmo tempo, que são as comunicações que a gente vai fazer ao COAF. Quando que eu devo aplicar o COAF? Né? Eu gosto sempre de dividir que a gente tem 2 grandes grupos, né, de comunicação. A gente tem as comunicações que são obrigatórias, que elas são objetivas, aconteceu aquilo, eu comunico, independente de qualquer outra análise. E tem as comunicações que elas são mais difíceis da gente identificar se a gente tem que comunicar ou não, que são as comunicações tidas como atípicas, ou as operações tidas como atípicas ou suspeitas. Essas vão depender de uma análise nossa da operação. E é aí que acho que é a grande dificuldade que a gente encontra no setor. A comunicação de operação obrigatória. A gente tem que informar o COAF toda a obrigação que o pagamento for em espécie acima de R$30 mil. Tá? Não vamos confundir com os 10 mil, que é de registro de operação. Aqui a gente está falando de comunicação. Eu vou comunicar ao COAF qualquer pagamento que eu receber em espécie de R$30 mil para cima, óbvio, à vista ou parcelado em até 6 vezes. Tá? Então, se o cliente vai me pagar em espécie, eu não faço nenhuma outra análise, não preciso fazer nenhuma outra análise, eu vou comunicar aquela operação ao COAF. Eu acho que aqui também é bom a gente destacar o seguinte, o COAF entende que o pagamento em espécie não é apenas o dinheiro vivo, que o cliente chega com a malinha de dinheiro e paga. O depósito em espécie na conta do concessionário é caracterizado como pagamento em espécie. Então, se o cliente chegar... Porque muitas vezes eu já ouvi isso, o concessionário falar, a gente não recebe dinheiro aqui na concessionária. A orientação é ir no banco e ele depositar. Isso é pagamento em espécie. Tá? Então, receber o dinheiro dentro da concessionária, que hoje em dia muitos não recebem, até por segurança, né? É compreensível. Mas receber o dinheiro ou fazer o depósito em dinheiro na conta do concessionário é depósito em espécie e a gente comunica ao COAF. Uma outra comunicação que é obrigatória, quando ele está na listagem da ONU. Então, eu peguei o cliente, fiz a verificação, ele está sancionado na ONU, eu tenho que comunicar, obrigatoriamente. E aí eu comunico não só o COAF, mas eu comunico também o Ministério da Justiça por e-mail. Numa reunião que a gente teve com os diretores do COAF, eles comentaram que aqui no Brasil isso aconteceu uma vez, tá? Porque quem está nessa listagem da ONU principalmente são os terroristas, que a gente ainda não tem aqui no Brasil essa presença tão maciça, né?
mas então é difícil da gente encontrar essa hipótese, mas enfim, ela está prevista e ela tem que ser cumprida. Aí é uma comunicação obrigatória. E aí vamos falar das operações suspeitas ou atípicas, que nos ensejam a comunicar aquela operação ao COAF. A legislação do COAF, ela não exaure todas as possibilidades da operação ser considerada atípica ou suspeita, mas ela dá um norte sobre isso, né? O que pode ser considerado uma operação suspeita. Então, eu vou aqui fazer essa citação das hipóteses, porque acho que elas são muito importantes. Eu fazer uma aquisição que é incompatível com a minha atividade ou com a minha capacidade econômica. Eu sou uma pessoa que tem uma capacidade econômica baixa, não consigo comprovar a renda, mas estou comprando um veículo premium ou de alto valor. Aquilo pode ser muito incompatível, isso pode chamar atenção e ser também um item lá para avaliação de risco daquela operação. Eu negociar condições muito diferentes do padrão. Eu vou querer pagar com ouro, eu vou querer pagar com criptomoeda, situações muito diferentes que não são corriqueiras no nosso negócio, isso também chama muito atenção e é suspeito. Bom, pagamento em ouro, a gente teve numa outra conversa que a gente teve na semana passada, um concessionário falou, mas eu recebo em ouro. Saiu uma legislação específica para quem transaciona em ouro, e é suspeito para o nosso setor receber em ouro, é suspeito, não é uma moeda circulante no país, não é uma moeda legal, e o recebimento em ouro é uma operação suspeita. Se eu fizer um pagamento a maior e querer a devolução em dinheiro, né, também é suspeito. A aquisição ser feita por pessoa politicamente exposta. A gente vai ver logo em seguida, mas a gente precisa identificar se o comprador, se aquele nosso cliente, ele é uma pessoa politicamente exposta. Se ele for pessoa politicamente exposta, tem alguns requisitos que a gente vai ter que cumprir. Então, eu preciso entender se ele é, e se ele for, se ele está pagando em espécie. Se for politicamente exposta e está pagando em espécie qualquer valor, eu vou ter que comunicar. Tá? A aquisição de veículo na modalidade frotista, muito comum no nosso negócio, por pessoa física, é suspeito. Por pessoa jurídica que foi constituída há pouco tempo, ou que não tem experiência naquela atividade que precisa de uma frota, ou que o patrimônio, a capacidade financeira daquela empresa não é compatível com aquela aquisição que ele está fazendo, com aquele volume de veículos que ele está adquirindo. Então, tudo isso são os indícios que a legislação nos apresenta como itens a serem analisados para aquela operação ser considerada suspeita ou atípica. Tá? Ou quando o cliente resiste a fornecer informação, resiste a fornecer documento. Não vou oferecer nada. Bom, é estranho. Você está fazendo uma aquisição, você precisa apresentar os documentos e você resiste a isso, também é caracterizado como uma operação suspeita aí dentro das diretrizes que a legislação nos aponta. Nós temos um prazo para fazer a comunicação ao COAF, que é de 24 horas da operação ou da identificação daquela operação ser atípica ou suspeita, mas não pode, essa análise tem que ser feita num tempo razoável, eu não posso fazer uma análise lá anos depois, né? Então, dentro de uma organização e de uma política interna que eu tiver definido como que vai ser feito o procedimento, eu identifiquei que aquela operação é atípica ou suspeita, eu tenho 24 horas para comunicar ao COAF. E quando é em espécie do recebimento, eu comunico ao COAF. E aí vamos falar aqui agora, vamos passar para o item 5, que são as políticas, os procedimentos e os controles internos que nós temos que ter dentro do nosso negócio. Nas fiscalizações que a gente acompanhou de alguns concessionários que o COAF estava fazendo, ele pede expressamente que seja apresentado, me apresenta a política que vocês têm. E o que a gente viu acontecer? O concessionário falou, eu tenho a política, está aqui. Ela tinha o papel da política, mas na fiscalização e nas perguntas que o COAF vai fazendo, ele identificou que ele tinha a política escrita, mas ela não estava implementada.
Porque se tivesse implementada, tal ato não teria acontecido, ou tal informação teria sido fornecida e não foi. Enfim, ele vai cruzando o que está na política com o que você faz no seu dia a dia. E aí ele falou, olha, você tem uma política de gaveta, não está implementada. Isso é uma falha. E o concessionário, então, é penalizado por isso. Tá? Então, não basta ter a política escrita e guardada numa gaveta, ela tem que estar implementada e ela tem que estar dentro da rotina do negócio no dia a dia. Tá? A política ela vai definir como que aquela empresa vai trabalhar com o tema COAF. Né? Então, vai definir papéis, é uma forma de definir uma governança, que setor que vai fazer o quê, ou que pessoa que vai fazer o quê, vai definir avaliação de risco, como é que isso vai ser feito, vai definir como é que o conhecimento, o tema sobre COAF, a importância do COAF, a importância do combate à lavagem de dinheiro, vai ser disseminado dentro da empresa. Então, eu vou dar cursos, eu vou dar palestras, como que eu vou treinar a minha equipe sobre esse tema. Vai ter lá o procedimento do conheça o seu cliente, o manual, né, para a gente cumprir esse pilar principal da normativa, que é o conheça o seu cliente, o que eu vou fazer, o que eu vou pedir, como que eu vou pedir, eu mesmo vou procurar. Eu tenho um local que eu busco essas informações, eu vou pedir para o cliente me enviar, enfim, a gente vai definir como que a gente vai obter as informações sobre o cliente, vai estar tudo na política. Como que eu vou fazer o monitoramento, a seleção e a análise das operações, que é isso que a gente tem que fazer. O que o COAF quer é que a gente esteja monitorando as operações que a gente faz, para quando tiver alguma que é um pouco atípica, a gente seleciona e a gente analisa com profundidade aquela operação e fala, opa, essa aqui realmente, dentro da minha política e da minha análise de risco, ela é uma operação para ser comunicada. Ah, não, aqui é um pouco estranho, mas ela ainda está dentro de algo normal, então eu não vou comunicar. Tá? Eu acho importante também falar o seguinte, não adianta comunicar tudo. Tá? Comunicar tudo também é uma infração, tá? Porque o que o COAF quer é que a gente faça exatamente isso, monitore, selecione e analise, e aí decida se vai comunicar ou não. Se eu comunicar tudo, a gente não está nem selecionando nem analisando, então a gente está descumprindo a recomendação do COAF, tá? Então, tudo isso é para quê? Para a gente conhecer o nosso cliente e a gente conhecer as operações que estão sendo feitas na nossa empresa. E eu só faço isso se eu estiver monitorando as operações todas, analisando e selecionando as que forem muito fora do padrão. Né? E precisa ter um comprometimento da alta administração na política. A alta administração daquela empresa tem que assinar a política, tem que conhecer a política, tá? E ela vai ser responsabilizada, ou não, né, se ela estiver cumprindo, por aquele cumprimento. Quando a gente for falar das penalidades, a gente vai ver que as penalidades elas são aplicadas à pessoa jurídica, mas elas são aplicadas também aos administradores. Então, a pena não é só aquela aplicada à pessoa jurídica que descumpriu. Os administradores nas pessoas físicas são também penalizados, porque eles são responsáveis por toda a normativa e a implementação desse negócio do COAF dentro da empresa. E também a política ela tem que ser revisitada a cada 2 anos para ver se ela continua igual, se alguma coisa se alterou ou não, e ela tem que ser armazenada por 5 anos. Tá? Então, também 2 números aqui que podem se confundir. Revisitada a cada 2 e armazenada a cada 5. Tá? E a gente, então, vai ter uma estrutura de governança que vai estar definida nessa política, que vai ser compatível com o meu porte, com o porte da minha empresa. Cada empresa tem um porte, cada empresa tem uma forma de organização. A gente já viu grupos, por exemplo, que tem um setor, tem lá uma diretoria de compliance, tem uma diretoria de conformidade para diversos temas.
e aí o COAF entrou nessa diretoria. Tem grupos que não têm, e estão fazendo dentro da empresa com o seu financeiro, com um comitê que foi criado, cada um se organiza da forma que o seu tamanho permite ou quer, enfim. A forma de organização, ela não é imposta pelo COAF, a gente tem que só que conseguir cumprir tudo isso. E aí vem um tema que também é bastante importante, esse ano foi ano de eleição, então é um tema que fica visível para nós, que são os procedimentos para saber se aquele cliente é ou não pessoa politicamente exposta. Eu preciso fazer essa identificação. E na normativa do COAF para nós, não basta ter a autodeclaração. Tá? A autodeclaração ela pode ser um elemento que vai somar quando eu fizer análise de risco daquele cliente ou daquela operação. Mas ela, por si só, não é suficiente para eu cumprir a avaliação se aquele cliente é ou não pessoa politicamente exposta. Tá? Eu tenho que ir verificar se aquele cliente ou se aquele representante legal da pessoa jurídica ou se aquele terceiro que está pagando o veículo é pessoa politicamente exposta. E quem é pessoa politicamente exposta? Tem aquelas pessoas bem óbvias, né, que estão exercendo aí mandatos, o presidente, os senadores, os deputados, os vereadores, os prefeitos, o governador. Esses são os óbvios, que a gente chama de pessoa politicamente exposta primária, né, são aqueles fáceis de identificar. Presidente de partido, enfim, a cúpula do Poder Judiciário, presidente do Tribunal de Justiça do Estado, são aquelas pessoas que estão em funções não é controle, mas estão ocupando um alto cargo em algum dos poderes, ou empresas públicas. E tem os secundários, que esses são muito difíceis, porque são os familiares. Né? A legislação ela define quais familiares, né? Cônjuge, filho, mas como que a gente procura? As pessoas politicamente expostas primárias, elas estão numa listagem pública, né? Até pelo próprio SIS-COAF, você consegue identificar alguma dessas pessoas politicamente expostas, mas os secundários, eles não estão em nenhuma listagem. E aí cabe a nós fazermos uma busca em fontes abertas, para tentar identificar se aquela pessoa tem uma relação ou não com alguém que é politicamente exposto. Tá? Quando eu identificar que aquele cliente é pessoa politicamente exposta, primária ou secundária, eu tenho que obter uma autorização da minha administração para concluir o negócio com aquele cliente. Eu sempre posso concluir o negócio, tá? Mas aqui a gente vai ter um olhar mais cauteloso. Por quê? Porque a pessoa que exerce uma função pública, ela está mais sujeita a atos de corrupção. Né? O crime de corrupção ele vai ocorrer sempre com uma pessoa pública e uma privada. Então, aquela pessoa pública ela está sujeita a atos de corrupção, a gente vai ter um olhar mais atento quando um cliente for politicamente exposto. Tá? Só por ele ser politicamente exposto, só por si só não é causa de comunicação, mas é causa de olhar aquela operação com atenção. Se aquele agente público for efetuar um pagamento em espécie, por qualquer valor, a gente comunica. Eu tenho que tentar entender a origem daquele recurso que aquele ente politicamente exposto está comprando. Então, ele é um vereador de uma cidade pequena, recebe um salário que é bom, mas não é muito relevante. Ele está comprando um carro, R$1 milhão, aquilo pode ser incompatível. Se ele não explicar de onde vem aquele recurso, pode ser um alerta para a gente fazer a comunicação. Tá? Então, a gente tem que entender e a gente tem que fazer essa seleção e análise dessa operação. Então, eu só vou conseguir fazer isso se eu estiver monitorando todas as operações. Opa, aqui tem uma pessoa politicamente exposta, vamos tirar, vamos analisar com cuidado e definir se a gente vai comunicar ou não. Tá? E a gente já está caminhando aqui para
praticamente para o final, vamos fazer uma política, vamos fazer uma fala sobre a análise de risco. Análise de risco, ela não existe só uma forma de fazer essa análise, mas ela é importante que a gente tenha, nos grupos que são maiores, que têm, às vezes, outras empresas coligadas, eles já têm lá uma matriz de risco, e é naquela mesma linha de matriz de risco. Eu vou identificar quais são os atos que podem me gerar risco naquela atividade. E aqui a gente está falando de risco em relação às normas do COAF. Então, recebimento em dinheiro é uma operação de risco? O que isso vai me causar? Esse risco é alto, baixo ou médio? Enfim, eu faço uma avaliação de cada item. Então, eu vou fazer uma avaliação de risco do cliente, eu vou fazer uma avaliação de risco da operação, eu vou fazer uma avaliação de risco do meu negócio. Eu sou uma concessionária que vendo motos de entrada, que geralmente são compradas por entregadores, ou eu vendo veículos de luxo. O meu risco de ser usado como um instrumento para lavagem de dinheiro, sendo uma concessionária que vende veículos premium, é muito maior do que o concessionário que vende a moto de entrada. Porque quem vai lavar dinheiro não vai comprar moto de entrada, vai ter que comprar muita moto de entrada, né? Ou é um dinheiro muito baixinho. Então, eu tenho também uma avaliação de risco do meu negócio, né? O quanto o meu negócio é passível de risco para lavagem de dinheiro. E eu estou situado numa fronteira, eu tenho mais risco do que quem não está. Enfim, então, tudo isso vai ser avaliado em relação à operação, em relação ao cliente, em relação a nós próprios, e isso que vai dar o norte para a gente fazer, quando a gente estiver fazendo monitoramento, fazer a análise e a seleção. Opa, aqui entrou num grau de risco alto, vou selecionar, vou avaliar, vou comunicar ou não. Né? Avaliação de risco, a gente define, então, quanto à probabilidade e a magnitude, que é o efeito, né? E quais que vão ser, o que a gente vai adotar como procedimento para mitigar esse risco. Então, podem surgir ameaças que vão aproveitar eventuais falhas que a gente não tenha na nossa empresa, e aí a gente identifica essas falhas e tenta mitigar. Então, a gente cria uma lista, tem várias formas, como eu falei, mas pode criar uma lista inicial dos riscos, analisar essa origem dos riscos, e aí definir como que a gente vai prevenir ou vai reduzir esses riscos que a gente conseguiu identificar que a gente está sujeito na nossa atividade. E a gente vai classificar de baixo, médio, alto. Quando for alto, a gente pega uma ciência da administração e que, quando for alto, comunica, né? Bom, e aqui, como eu falei no curso da nossa conversa, a gente tem que guardar os cadastros dos clientes, os registros das operações por 5 anos, esse é o prazo prescricional que o COAF fiscaliza, e a gente tem que ter essas informações. Tá? Eu já vi casos, por exemplo, que o COAF, em fiscalização, ele chega para o concessionário e ele fala assim, olha, me apresente todas as operações havidas no mês de março de 21. E aí, quando você vai apresentar as operações, você tem que apresentar todas essas informações, qual que é a nota fiscal, qual que é o valor da venda, qual que é o veículo vendido com o chassi ou a placa, quem é o comprador, com todos os dados do comprador, qual foi a forma de pagamento, foi à vista, foi parcelado, o meio de pagamento, foi entrada de outro carro, foi dinheiro em espécie, foi depósito, foi boleto, foi Pix, foi cheque, foi pagamento por terceiro, dados do terceiro, foi pessoa jurídica, todos os dados da pessoa jurídica, é PEP, não é PEP? Ou seja, ele pede todas essas informações na fiscalização. E o que eu tenho visto é uma dificuldade das empresas em ter essas informações de forma organizada. Às vezes ela tem a nota fiscal, que tem lá o comprador e o veículo, mas não tem como foi pago. Às vezes tem autorização do terceiro, mas não tem os dados do terceiro. Não foi avaliado se aquele terceiro era PEP, se não era.
Então, eu tenho visto uma dificuldade. Aí, quando chega essa fiscalização, o COAF ele envia uma tabela Excel para ser preenchida, então, preenchimento manual. Os concessionários acabam tendo que destacar lá um funcionário ou dois para ficar focado em preencher essa planilha, porque são vendas e operações passadas, não estão ali no dia a dia, né? Então, nem todos têm isso arquivado, nem todos têm acesso a isso, e é realmente um período que fica muito tenso. Então, eu acho, estou dizendo isso porque eu acho que é importante a gente saber que isso pode ser perguntado e a gente ter isso acessível de alguma forma. E aí a forma que cada um de nós vai organizar internamente na nossa empresa. Tá? São 5 anos. E aí o processo de fiscalização do COAF, ele, em resumo, ele ocorre assim. Primeiro é o envio de uma VEC. Tá? Acho que aqui muitos já devem ter recebido uma VEC, é um envio feito de forma digital, é um questionário que você vai responder sim ou não, é um envio feito de forma informatizada. O COAF, como centro de inteligência que ele tem lá computadores muito inteligentes, enormes e potentes, então muita coisa é feita pela inteligência artificial deles, e eles enviam essa VEC para eles saberem, a VEC ela não tem função punitiva, tá? Então, independentemente do que você responder, você não vai ser punido por essa resposta, mas o COAF vai conseguir avaliar o seu grau de conformidade. Olha, essa pessoa está muito fora, essa pessoa está mais perto, tal, e ele vai te dar um prazo para você se adequar. Vai falar, olha, aqui, com base nas suas respostas, você precisa melhorar isso e isso, e aí ele te dá um prazo, e depois ele envia de novo outra VEC para ver se você melhorou aquela conformidade com as normas do COAF. Tá? Tem uma outra forma dele fazer a fiscalização, que é essa que eu falei que envia a tabela Excel e envia um questionário com várias perguntas, tal, que é a averiguação preliminar. Na averiguação preliminar, a fiscalização já está sendo feita por uma pessoa, por um agente do COAF. Tá? E ele vai olhar, vai entrar dentro da empresa, também não tem por si só uma função punitiva, mas ela vai avaliar se tem algo em desconformidade com a normativa do COAF. Então, ela vai te pedir as políticas, ela vai te pedir a governança, ela vai te fazer várias perguntas genéricas que você vai responder e vai apresentar os documentos. E vai te mandar essa tabela Excel, que ela pode perguntar várias coisas. Isso, como eu falei, todas as operações de março de 21, as 5 maiores operações de novembro de 22, essas operações, por que você comunicou ou por que você não comunicou, se você mantém aquela decisão ou não e por quê. Então, ele vai fazendo questionamento e vai pedindo informações que ele vai cruzar com a política que você tiver apresentado, se tiver apresentado. E ele vai avaliar, olha, você tem aqui uma política, mas você não faz, ou você faz, está tudo certo. Então, é uma fiscalização. Se ele entender que ali tem algo que não está sendo cumprido, depois dessa fiscalização, é uma fiscalização que demora, mas se ele entender que ali não tem algo que não está sendo cumprido, ele vai abrir um processo. Aí é o processo administrativo sancionador, e aí é um processo mesmo, é um processo administrativo, mas funciona como um processo. A concessionária recebe a intimação, recebe a indicação de quais infrações estão sendo atribuídas a ela tem um prazo de defesa, ela apresenta a sua defesa, aí tem um julgamento, o julgamento dá para participar, fazer a sustentação oral e tudo. Aí vem a decisão, dessa decisão é cabível recurso, esse recurso, a mesma coisa, a gente apresenta o recurso, participa do julgamento, tem o julgamento, cabe embargos de declaração desse julgamento e acabou, na esfera administrativa. Tá? Então, esse é, assim, em resumo, o funcionamento da fiscalização e da punição do COAF. A gente recebeu alguns casos no escritório
em que o grupo não tinha respondido à averiguação preliminar. Ela não deu importância para aquilo. O que eu tenho é isso aqui. Tem um caso, por exemplo, que ele mandou a cópia das notas fiscais. Manda a cópia das notas fiscais. O COAF não quer olhar a nota fiscal, né? Ele quer que você informe aquilo que ele está perguntando. E aí, nesse caso, virou um processo administrativo, a gente teve que fazer a defesa, enfim. Então, acho que isso é importante entender como funciona e entender que responder o COAF na forma que ele solicita é importante para evitar a instauração de um processo administrativo. As principais sanções que o COAF pode aplicar e que decorrem de lei, previsão legal, é advertência, multa, inabilitação do administrador, cassação de funcionamento e processo criminal. Eu, pessoalmente, nunca vi a cassação. A inabilitação eu vi num caso que eu não participei, mas que eu acompanhei, mas o concessionário ele tinha feito diversas vezes a mesma falha, ele foi autuado e sempre pela mesma falha, tá? Então teve a recomendação de inabilitação, mas o mais comum é advertência e multa, tá? Aqui eu trouxe, e aqui a gente já indo realmente para o fim, as multas, uma multa de um caso que foi até, eu acredito que o caso que o Mauro citou no começo da fala dele, que o COAF aplicou a penalidade para a empresa, para os sócios, resultando numa pena total entre empresa e sócio de 3.600.000. E o que eu queria falar, para identificar para vocês a importância do pilar Conheça o Seu Cliente, que a maior penalidade aqui para a empresa, 1.300.000, foi descumprimento de dever de identificação e manutenção de cadastro dos clientes. Tá? Nesse caso específico, a loja não tinha nada, né? Eles pediram o cadastro do cliente, ela tinha os WhatsApps. Aqui estão os WhatsApps aqui que eu dou do cliente, da Ana, da Maria, da Joana. Esse é o telefone. Ela não tinha um cadastro de clientes. E aqui, então, é uma porcentagem, a pena é fixada com uma porcentagem em cima da quantidade de operação. Tá? Aqui a outra infração foi falta de registro das operações, a não comunicação de operações suspeitas ou atípicas, em relação a 7 operações, e a deficiência de adoção de políticas e procedimentos, eles fixaram uma pena, um valor fixo, né? Não era uma porcentagem em cima do valor das operações. Para os sócios, as penalidades são as mesmas. Aqui eram 2 sócios administradores, e a penalidade é diferente entre eles, porque o sócio 1, ele era sócio em todas as operações tidas como irregulares. E o sócio 2 entrou na empresa depois. Então, ele só respondeu por aquelas operações do período em que ele era sócio. As anteriores, só o sócio 1 respondeu. Então, a penalidade do sócio 1 é maior, mas eles foram multados também por todas as infrações, totalizando essa grande aqui. Essa penalidade aqui é de agosto, é bem recente, tá? Só para vocês terem conhecimento. Eu acho que era isso que eu queria falar com vocês hoje, trazer esses temas, trazer a importância do COAF. Eu deixo aqui o meu e-mail para vocês poderem entrar em contato se precisarem.